Você pediu e eu resolvi atender. A partir de hoje, eu vou começar a publicar aqui toda semana, pelo menos uma aula específica de direito eleitoral para você poder aprofundar os seus conhecimentos. E hoje, o que eu decidi fazer? Eu decidi selecionar uma das questões mais difíceis cobradas pelo CESP-Sebrasp nos últimos meses, para a gente trabalhar isso de uma forma que você consiga aproveitar o conteúdo, não só para a prova objetiva, mas também para a prova discursiva, para aqueles que vão fazer o concurso para o cargo de analista judiciário. Porque a princípio, pelo menos que consta no termo de referência, nós não vamos ter redação nem discursivo para o cargo de técnico, mas para o cargo de analista nós vamos ter. E geralmente o que cai de discursivo para o cargo de analista são conhecimentos específicos. Então às vezes a banca pode elaborar algum tipo de questão sobre fraude à cota de gênero, por exemplo, envolvendo uma questão discursiva. Se você estudou isso para a prova objetiva, consequentemente você vai ter esse conhecimento quando você precisar responder as questões discursivas. Concorda comigo? Então, o objetivo aqui é trazer os conteúdos para você de uma forma um pouquinho mais explicada, para você sair daqui com aquela certeza de que esses conteúdos, se caírem na sua prova, você vai nadar de braçada, você vai acertar. Combinado? Então, esse é o nosso objetivo a partir de agora. Veja, essa questão é uma questão cobrada no concurso para promotor de justiça. Talvez eu já tenha até resolvido essa questão. Mas é uma questão, gente, bem complexa. Ah, mas é para promotor, não cai na minha prova, vou fazer para cargo de técnico. Bom, primeiro ponto que eu preciso destacar com você aqui é que agora o cargo de técnico exige nível superior. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto é porque às vezes não cai uma questão tão complexa como essa. Mas esse tópico pode ser cobrado em uma única questão de forma desmembrada. Então você precisa saber, não tem jeito. Esses conteúdos aqui são conteúdos corriqueiros. Conteúdos que estão sendo tratados recentemente e que a banca pode repetir no seu concurso. Então não tem como falar que não vou resolver porque não vai cair, porque se cair é uma questão a menos que você acertou e, consequentemente, colocou em risco a sua nomeação. Fechou? Então vamos lá, vamos resolver essa questão aqui, ó. A questão, ela fala o seguinte: desde 1995, vigoram regras de reserva de vagas para candidatas mulheres nas eleições proporcionais, com o objetivo de estimular a participação feminina na política. Mais recentemente, entraram em vigência regras com o objetivo de estimular também a participação de pessoas negras na política. Considerando o conjunto dessas medidas, assinale a opção correta. Primeiro, letra A. Fraude na cota de gênero evidenciada pela ausência de campanha enseja a punição apenas dos dirigentes responsáveis e dos candidatos envolvidos na fraude ou por ela diretamente beneficiados. A questãozinha já vem rasgando, né? Gente, o que é a fraude na cota de gênero? É porque a Lei 9.504/97 diz que pelo menos 30% das vagas que o partido vai lançar de candidatos tem que ser reservado para um dos gêneros. Ou seja, a gente sabe que as mulheres são a minoria na política. Então, digamos que pelo menos 30% das vagas de candidatos que o partido vai lançar tem que ser para mulheres. Ponto final. Agora, o que a gente presencia? Eu mesmo presenciei isso várias vezes na justiça eleitoral. É o seguinte, às vezes, gente, a mulher ela não quer participar. Não quer porque é muita confusão na política, sabe? Porque a mulher quer ficar fora disso e tal. Beleza. Aí, um dirigente partidário vai lá numa zona rural, vai lá na roça e fala assim: Ô, dona Maria, faça favor aqui, rapaz, nós estamos precisando da senhora demais. Nossa, isso aqui vai ter eleição agora para vereador, sabe? Assim, nós estamos precisando de uma mulher lá para colocá-la na lista de vereadores. Não quer mexer com esse negócio, não. Política de jeito, mas ninguém mexe com esse negócio. Não, dona Maria, não é isso não. Só precisa fazer nada, é só assinar esse documento, eles vão fazer tudo para a senhora. A senhora nem precisa falar que a senhora vai disputar a eleição. Não, não preocupa com isso não, Maria, vamos resolver tudo. E talvez depois a gente traz um presente para a senhora. Presente mesmo, tá, gente? Pessoal, e aí a mulher entra para cumprir tabela. Ela nem vota nela. Quantas vezes eu já vi isso? A gente teve um caso, por exemplo, que eu acompanhei lá, que a mulher não votou nela. Mas por que a senhora... Aí o promotor perguntou assim, por que a senhora não votou na senhora? Não, porque no dia eu estava passando mal, não fui votar, etc, tal. Né? E aí depois a gente foi descobrir que ela tinha votado em outra sessão, né? Ela tinha votado. Não era aquela sessão que ela estava falando que era. Ela foi consultar lá o título dela, ela votou. Então assim, gente, complicado. Então a mulher está ali para cumprir tabela. Então isso não resolve, porque o objetivo da lei é fazer com que as mulheres realmente tenham voz ativa na política. Então se a galera vai lá e compra mulheres, coloca como laranja só para falar que cumpriu a tabela, não adianta nada, entendido? Então, o que aconteceu? Recentemente o TSE começou a tomar algumas decisões mais pesadas, cara. Decisões com o objetivo de combater isso. Então, hoje o entendimento do TSE, qual é? O entendimento do TSE é o seguinte: quando o partido ele vai apresentar a sua lista de candidatos, por exemplo, eleição para vereador, o partido apresenta um DRAP. O que é o DRAP? Demonstrativo de regularidade de atividades partidárias. Ponto. DRAP. O DRAP é um documento
em que o partido coloca dentro daquele documento ali, tudo em relação aos candidatos. Vamos supor que o partido vai lançar 10 candidatos. Então toda a documentação dos candidatos está dentro daquele requerimento que chama DRAP. É um documento, um pedaço de papel. Hoje é na internet, né? Mas até a última eleição ainda era, na anterior, ainda era um pedaço de papel. Hoje não, hoje vai para um sistema nosso, né? Que é o sistema de registro de candidatura. Então, apresenta o DRAP e dentro do DRAP tem o nome dos candidatos que vão disputar as eleições. Hoje o entendimento do TSE é o seguinte: se por acaso for constatada fraude à cota de gênero, se o partido trouxe mulheres só para cumprir tabela, todos os candidatos que estão naquele DRAP serão prejudicados. Se ficar constatado que o partido ali ele contratou mulheres laranjas só para cumprir a tabela, todos os candidatos que estão no DRAP vão ser prejudicados. Ou seja, eles simplesmente, se tiverem sido eleitos, vão perder os respectivos cargos. Acabou. E vai ter que ser calculado de novo o quociente partidário para a distribuição das vagas. Pronto. Simples assim. Nossa senhora, mas mesmo um candidato nem estava sabendo disso, ele foi eleito, ele vai perder a boquinha dele, vai perder o cargo dele? Vai. Todo mundo. Hoje é o objetivo. Então, o partido político tem que ficar atento quando vai lançar as suas candidaturas, porque, caso contrário, vai ser prejudicado e vai prejudicar, inclusive, aqueles que foram eleitos nas eleições, sem nem ficarem sabendo o que estava acontecendo, tá? E isso já está consolidado onde? No próprio entendimento do TSE, tá? Olha essa decisão aqui interessante, ó. Essa decisão aqui, ó, foi proferida em 2022, tá? Pelo TSE. Olha o que diz. A fraude à cota de gênero de candidaturas femininas representa uma afronta aos princípios da igualdade, da cidadania e do pluralismo político, na medida em que a razão do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 é ampliar a participação das mulheres no processo político eleitoral. Realmente é uma fraude, né? Porque esse é o objetivo. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, a consequência jurídica em sede de ação de investigação judicial eleitoral é. Então já anote aí, porque isso já cai em prova também. Perguntando se a ação de investigação judicial eleitoral pode ser proposta com o objetivo de combater a fraude à cota de gênero. É possível e pode sim, tá? Então, quais são as consequências? Primeiro, a cassação dos candidatos vinculados ao DRAP, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles. Não quer nem saber. Aquele candidato que estava ali no DRAP do partido vai ser prejudicado se ele tivesse sido eleito. Então, vai perder a boquinha dele. 2. A inelegibilidade daqueles que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta. Aquele que falava assim, não, dona Maria, vem cá, só coloca o nome da senhora aqui, preocupa com isso não, nós vamos resolver tudo. Aquele ali vai ser declarado inelegível. Lei das inelegibilidades, ó, 8 anos de inelegibilidade, tá? Terceiro, a nulidade dos votos obtidos pela coligação com a recontagem do cálculo dos quocientes eleitoral e partidários nos termos do artigo 222 do Código Eleitoral. Tá vendo? Até os candidatos que tinham sido eleitos vão perder os respectivos cargos. Então aqui o TSE está pesando a mão mesmo, sem dó. E eu concordo com isso, tem que pesar mesmo, porque a gente já viu muita coisa errada acontecendo e isso aí é para moralizar a situação. Beleza? Letra B. Então essa aqui está errada, né? Está errada por quê? Porque não são apenas os dirigentes, todos que estão no DRAP. B. A legislação prevê a veiculação nos anos eleitorais, antes do início das campanhas, de propaganda institucional no rádio e na televisão, promovida pelo TSE, destinada a incentivar a participação feminina dos jovens e da comunidade negra na política. E aí? Certinho. Certíssimo. Resposta letra B. Por quê? Porque isso está previsto expressamente no texto da Lei 9.504/97. Está aqui, ó, artigo 93A, que fala o seguinte. O TSE, no período compreendido entre 1º de abril e 30 de julho do ano eleitoral, promoverá em até 5 minutos diários, contínuos ou não, requisitadas emissoras de rádio e TV, propaganda institucional em rádio e televisão, destinada a incentivar a participação feminina dos jovens e da comunidade negra na política, bem como esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Show de bola. É isso aí. Nesse caso em específico aqui, gente, cuidado, tá? Tem nada a ver com propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral só começa no dia 16 de agosto. Isso aqui é uma ação educativa, informativa do Tribunal Superior Eleitoral. C. Para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, fundo partidário é aquele previsto na Lei 9.096/95, que é a Lei dos Partidos.
É aquele fundo para manutenção dos partidos, independentemente de ter eleição ou não. Para pagar funcionário, pagar luz, material do escritório, água, despesas do partido como um todo. Fundo especial de financiamento de campanha é o dinheiro que o partido recebe somente no ano de eleição, para disputar as eleições, para pagar as despesas das campanhas eleitorais. Então, para fim de distribuição desses recursos, a contagem em dobro dos votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados Federal é uma política permanente de estímulo à participação política das mulheres e da população negra, consagrada no texto constitucional. E aí, essa política, ela é uma política permanente? Não. Por que ela não é uma política permanente? Por quê? Porque a Emenda Constitucional 111 de 2021, lá no artigo 2º, ela falou o seguinte: para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão computados em dobro, com um detalhe. A contagem em dobro de votos a que se refere o CAPT somente se aplica uma única vez. Então, se esse cômputo em dobro somente se aplica uma única vez, então não é uma política permanente. Foi uma política temporária para se tentar resolver essa questão. Então, essa aqui, a letra C, também está errada. Não é permanente, viu? Letra D. A Lei 12.034 alterou o dispositivo da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, passando a determinar o preenchimento, em vez da reserva, de pelo menos 30% das vagas previstas para o partido para cada sexo. Até aqui, gente, tá tranquilo. É isso mesmo. Antigamente era só uma reserva, hoje não, é das vagas efetivamente lançadas. Bacana, show de bola. O que gerou uma mudança decisiva para o incremento da presença das mulheres entre os eleitos dos pleitos posteriores a tal alteração legislativa. Errado. Gente, não mudou muita coisa justamente por causa das laranjas. Justamente por causa das fraudes. Então não mudou muita coisa. Não mudou. Tanto é verdade que 30% das vagas é reservado para as mulheres. Nas últimas eleições, sabe quantas mulheres foram eleitas para a Câmara dos Deputados? 91. Ou seja, dá em torno de 18% das vagas. Então, pelo menos 30% tinha que ser de mulheres, né? Nem 30%, 18%. Entendeu? Então, essa aí está errada. Não incrementou, não. Continua a mesma coisa. Letra E. A necessária correspondência entre os percentuais de candidaturas de mulheres e de pessoas negras e os percentuais dos recursos e do tempo de propaganda a elas destinados é uma regra recente, fruto da convergência entre iniciativas do Legislativo e de decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. E aí? Errado. Por que isso aqui está errado? Bom, está errado porque nós não temos ainda um percentual de vagas para candidaturas de pessoas negras. Isso ainda não existe. Tá? Existe para mulheres. Vamos chamar de mulheres, né? Para determinado gênero, que é a minoria. No caso, hoje as mulheres são a minoria. Mas a gente não tem... 30% das vagas tem que ser para um gênero e 10% pessoas negras. Não temos ainda. Tá? A gente não tem ainda. Então, essa questão ela ficou muito aberta. Né? Choveu recurso em relação a essa questão na época, mas a banca simplesmente manteve o gabarito. Ela não mudou o gabarito. E provavelmente foi por causa dessa razão, tá? Que razão? Por causa do fato de que, nesse caso em específico aqui, nós não tivemos percentuais objetivos na lei para pessoas negras. Pelo menos por enquanto, nós ainda não temos. Então foi justamente por isso aí que essa afirmativa também foi considerada errada pela banca. Ok? Então é isso. Bons estudos para você. Me diga aqui se está ok, se você gostou da correção ou não. Me diga aqui, coloca nos comentários, porque aí, dependendo do que você me colocar, eu vou trazer novas questões para a gente continuar trabalhando aqui. Tá? Pelo menos você, toda semana, pega pelo menos uma questãozinha para a gente ir aprofundando. Aquelas questões mais top, aquelas difíceis mesmo, para a gente ir aprofundando sobre os principais assuntos. Combinado? Bons estudos e a gente se vê.